Você já sentiu uma presença inexplicável ao seu lado? Já experimentou aquela sensação de que não está sozinho, mesmo quando fisicamente ninguém mais está presente? O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, nos lembra: não se esqueçam da hospitalidade, pois, praticando-a, alguns, sem o saber, acolheram anjos. Esta passagem nos revela uma verdade extraordinária. Anjos podem estar mais próximos de nós do que imaginamos, muitas vezes sem que percebamos sua presença celestial. Nesta noite, quero falar com você sobre algo que toca profundamente nossa existência: a presença angelical em nossas vidas. Desde os tempos mais antigos, em todas as culturas e religiões, encontramos relatos de seres celestiais que servem como mensageiros divinos, protetores e guias. Eles estão presentes nas escrituras sagradas, nas histórias passadas de geração em geração e possivelmente na sua própria vida, aqui e agora. Você sabia que uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup revelou que mais de 75% das pessoas acreditam em anjos? Não é algo restrito a um pequeno grupo de pessoas altamente religiosas. É uma crença que atravessa fronteiras culturais, denominações religiosas e até mesmo encontra lugar no coração de alguns céticos. Mas por quê? Porque muitos de nós, em algum momento da vida, experimentamos algo que não conseguimos explicar. Um livramento inexplicável, uma voz interior nos guiando, uma presença reconfortante em momentos de profunda solidão ou desespero. Lembro-me de uma mulher que conheci em São Paulo. Maria era uma enfermeira dedicada, trabalhava em um hospital infantil e passava seus dias cuidando de crianças enfermas. Numa noite chuvosa, dirigia para casa após um plantão exaustivo de 12 horas. Seus olhos pesavam, o cansaço tomava conta do seu corpo. No momento em que começou a cochilar ao volante, sentiu uma mão firme em seu ombro e ouviu claramente uma voz dizendo: "Acorde!" Foi o suficiente para que ela despertasse imediatamente e percebesse que estava prestes a colidir com um caminhão. Com um movimento rápido, conseguiu desviar. Quando olhou para o lado, não havia ninguém. Ela estava sozinha no carro. O que ou quem a salvou naquele instante crítico? Histórias como essas são mais comuns do que imaginamos. Talvez você mesmo tenha sua própria história. Um momento em que sentiu uma presença inexplicável, uma intervenção divina, algo que a razão humana não consegue compreender completamente. E é exatamente sobre isso que quero conversar com você hoje. Os 7 sinais de que um anjo pode estar ao seu lado. Mas antes de entrarmos nesses sinais específicos, precisamos entender melhor quem são esses seres celestiais. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Nas escrituras sagradas, os anjos aparecem como emissários divinos, seres criados por Deus para servir a seus propósitos. Eles não são humanos que morreram e ganharam asas, como muitas vezes a cultura popular retrata. São seres espirituais distintos, criados para glorificar a Deus e auxiliar a humanidade. Na tradição judaico-cristã, os anjos aparecem em momentos cruciais da história sagrada. No livro de Gênesis, anjos guardam o caminho para a árvore da vida após a queda de Adão e Eva. Um anjo impediu Abraão de sacrificar seu filho Isaque. O anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Anjos proclamaram o nascimento de Jesus aos pastores e, após sua ressurreição, anunciaram que ele havia ressuscitado. Esses não são meros contos folclóricos, são relatos que formam a base da fé de bilhões de pessoas em todo o mundo. Em outras tradições espirituais, também encontramos referências a seres angelicais. No Islã, acredita-se que cada pessoa tem 2 anjos registrando suas ações boas e más. Na tradição budista, existem seres celestiais conhecidos como devas. Nas crenças hindus, encontramos os devas e apsaras. Em praticamente todas as culturas, de alguma forma, existe a crença em seres espirituais que servem como intermediários entre o divino e o humano. A angelologia, o estudo dos anjos, descreve diferentes tipos e hierarquias de seres angelicais. São Miguel, por exemplo, é frequentemente retratado como o guerreiro celestial, defensor do povo de Deus. Gabriel aparece como o mensageiro divino por excelência. Rafael é associado à cura
E existem muitos outros, cada um com funções específicas no plano divino. Mas o que isso significa para você e para mim, aqui e agora? Como podemos discernir a presença angelical em nossas vidas cotidianas? Como saber se um anjo está ao nosso lado, guiando, protegendo, confortando? Este é o propósito da nossa conversa hoje: apresentar os sinais baseados em relatos históricos, tradições espirituais e experiências contemporâneas que podem indicar a presença de um anjo ao seu lado. Não estamos falando de superstições ou fantasias, mas de uma realidade espiritual profunda que tem sustentado a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. O primeiro sinal de que um anjo pode estar ao seu lado é a sensação inexplicável de uma presença protetora em momentos de perigo. Este é um dos relatos mais comuns relacionados a experiências angelicais. Aquele momento em que você sente, de forma quase tangível, que não está sozinho, especialmente quando enfrenta algum tipo de ameaça ou perigo. A Bíblia nos diz no Salmo 91, versículos 11 e 12: pois ele ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Esta promessa de proteção angelical não é apenas uma bela poesia. Para muitos é uma realidade vivida em momentos críticos. Considere a história de Pedro, um empresário de Belo Horizonte. Durante uma viagem de negócios ao interior de Minas Gerais, ele dirigia por uma estrada sinuosa nas montanhas. Era noite e uma neblina densa cobria o caminho. De repente, ele sentiu um impulso inexplicável para frear bruscamente o carro. Sem entender por quê, obedeceu ao impulso. Segundos depois, um enorme rochedo caiu exatamente onde seu carro estaria se tivesse continuado. Pedro não viu um anjo, mas sentiu uma presença, um aviso interior que não podia ignorar, e isso salvou sua vida. Outro caso notável é o de Dona Conceição, uma senhora de 72 anos do Recife. Morando sozinha, ela acordou no meio da noite com uma sensação estranha. Sentia que alguém estava no quarto com ela, mas não de maneira ameaçadora. Era uma presença reconfortante. Impelida por um sentimento que não conseguia explicar, levantou-se e foi até a cozinha, onde descobriu que o fogão a gás estava vazando. Ela conseguiu desligar o gás e abrir as janelas, evitando o que poderia ter sido uma tragédia. Essas histórias não são incomuns. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Oxford, com mais de 1.000 pessoas, revelou que quase 40% dos entrevistados relataram ter sentido uma presença protetora em algum momento de perigo extremo em suas vidas. A ciência pode atribuir isso a mecanismos de sobrevivência do cérebro, instinto ou coincidência, mas para muitos a explicação vai além do material. É a manifestação de um guardião celestial. Como você pode reconhecer este primeiro sinal em sua própria vida? Preste atenção àqueles momentos em que você sente um impulso inexplicável para evitar algo, mudar de direção ou tomar uma ação que parece irracional no momento, mas que depois se revela crucial. Observe aquelas ocasiões em que você escapa por pouco de um acidente ou perigo e sente que algo ou alguém o guiou. Essas experiências podem ser mais do que coincidências, podem ser sinais da presença angelical ao seu lado. É importante refletir: você já experimentou algo semelhante? Já sentiu aquele arrepio na nuca, aquela certeza inexplicável de que deveria fazer ou não fazer algo específico e depois descobriu que essa intuição o protegeu? Se sim, pode ter experimentado este primeiro sinal. No entanto, este sinal vem com uma importante observação. Não devemos nos tornar imprudentes esperando intervenções angelicais. Os anjos não estão a nosso serviço, mas a serviço de Deus. Sua proteção faz parte de um plano divino maior, não de nossos caprichos ou desejos. A responsabilidade por nossas escolhas e ações continua sendo nossa. O segundo sinal de que um anjo pode estar ao seu lado é o aparecimento de luzes inexplicáveis ou brilhos incomuns. Ao longo da história, em diversas tradições religiosas e culturais, os anjos são frequentemente associados à luz. Na Bíblia, quando os anjos aparecem, frequentemente há descrições de luz intensa, brilho incomum ou resplandecência. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, um anjo é descrito assim: seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo.
Em Mateus capítulo 28, o anjo que anunciou a ressurreição de Jesus tinha aparência como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Essas descrições não são arbitrárias, refletem a natureza luminosa desses seres celestiais. Hoje, inúmeras pessoas relatam experiências semelhantes, vislumbres de luzes inexplicáveis em momentos significativos de suas vidas. Marina, uma professora universitária de Porto Alegre, compartilhou sua experiência após a morte de seu filho em um acidente de carro. Devastada pela dor, ela passou noites em claro, chorando em seu quarto. Uma dessas noites, viu uma luz dourada suave preencher o ambiente. Não era o luar, não vinha de nenhuma fonte externa identificável. A luz permaneceu por vários minutos e com ela veio uma sensação de paz profunda que ela nunca havia experimentado antes. A dor não desapareceu, mas tornou-se suportável. Marina sentiu que não estava sozinha em seu sofrimento. Relatos semelhantes vêm de hospitais, onde pacientes e profissionais de saúde ocasionalmente testemunham luzes inexplicáveis pairando sobre pacientes gravemente enfermos, especialmente aqueles próximos da morte. Um estudo realizado pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo documentou mais de 70 casos de funcionários que relataram ter visto luzes incomuns nos quartos de pacientes, frequentemente seguidas por uma melhora inesperada no quadro clínico ou por uma morte serena. É interessante notar que na tradição sufi do Islã, a luz, Nur, é considerada uma manifestação da presença divina e anjos são frequentemente descritos como seres de luz. No budismo tibetano, seres iluminados são visualizados como emanando luz. No hinduísmo, os devas são frequentemente representados com auras luminosas. Esta convergência de símbolos através de diferentes culturas sugere uma experiência universal do divino como luz. Você já notou luzes incomuns em momentos significativos? Talvez durante uma oração profunda, em um momento de grande necessidade emocional ou espiritual, ou mesmo em sonhos recorrentes? Essas luzes podem aparecer como pequenos flashes na visão periférica, como um brilho suave preenchendo um ambiente, ou como pontos de luz que parecem se mover com propósito. Algumas pessoas descrevem-nas como semelhantes a estrelas muito brilhantes, outras como tendo cores específicas, frequentemente azul, branco ou dourado. É claro que devemos abordar esse sinal com discernimento. Existem explicações médicas para certos fenômenos visuais, como a enxaqueca com aura ou a pressão nos olhos. No entanto, quando essas luzes aparecem em contextos significativos, trazem consigo uma sensação de paz ou conforto e não estão associadas a outros sintomas físicos, podem ser algo mais do que simples fenômenos fisiológicos. Outro aspecto importante deste segundo sinal é que as luzes angelicais geralmente trazem consigo uma sensação distinta, uma impressão de que a luz está viva ou tem consciência. Não é como a luz do sol ou de uma lâmpada. Há algo qualitativamente diferente que muitas pessoas descrevem como sabendo que a luz tem uma presença, uma inteligência por trás dela. O pastor João, líder de uma pequena comunidade no interior da Bahia, compartilhou uma experiência que teve durante um retiro de oração. Sozinho em uma capela simples, ele viu um ponto de luz azulada que parecia dançar no ar à sua frente. A luz cresceu e diminuiu várias vezes, como se respirasse, e permaneceu por cerca de 3 minutos. João relata que sentiu uma presença inteligente na luz e recebeu uma forte impressão de que deveria visitar um membro específico de sua congregação. Seguindo essa intuição, ele descobriu que a pessoa estava contemplando suicídio naquele exato momento. Sua visita inesperada interrompeu o plano e abriu caminho para um processo de cura. É fascinante que a ciência moderna esteja começando a investigar esses fenômenos com mais seriedade. O Dr. Raymond Moody, conhecido por seu trabalho pioneiro com experiências de quase morte, documentou centenas de casos de pessoas que relatam ter visto seres de luz durante momentos críticos. O Dr. Bruce Grayson, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, estudou mais de 1000 casos semelhantes e concluiu que essas experiências, independentemente de sua causa,
têm efeitos profundamente transformadores nas pessoas. Reflita por um momento. Você já experimentou algo semelhante? Já viu luzes inexplicáveis em momentos de necessidade espiritual ou emocional? Se sim, é possível que tenha testemunhado este segundo sinal da presença angelical. O terceiro sinal de que um anjo pode estar ao seu lado é a percepção de fragrâncias inexplicáveis e agradáveis. Este fenômeno, conhecido em alguns círculos espirituais como odor de santidade, tem sido relatado em diversas tradições religiosas ao longo dos séculos. Na tradição cristã, existem inúmeros relatos de fragrâncias associadas a experiências espirituais profundas. Santa Teresa d'Ávila, mística espanhola do século XVI, descreveu em seus escritos como frequentemente sentia perfumes celestiais durante suas visões e êxtases espirituais. O Padre Pio, santo italiano do século XX, era conhecido pelo aroma de flores que muitos testemunhavam em sua presença, mesmo quando não havia fonte natural para tal fragrância. Esses relatos não são exclusivos do cristianismo. No hinduísmo, acredita-se que a presença dos devas, seres celestiais, pode ser percebida através de fragrâncias doces. Na tradição islâmica, há relatos de aromas agradáveis associados à presença de anjos. No budismo tibetano, certos mestres são ditos exalar fragrâncias naturais como sinal de realização espiritual. Hoje, muitas pessoas continuam relatando experiências semelhantes, perfumes inexplicáveis que aparecem em momentos significativos, frequentemente em situações de grande necessidade emocional ou espiritual, ou em locais onde não há fonte natural para tais aromas. Larissa, uma advogada de 35 anos do Rio de Janeiro, compartilhou uma experiência marcante que teve após a morte de sua mãe. Profundamente deprimida, ela entrou no quarto que havia pertencido à sua mãe para organizar seus pertences. No momento em que começou a tarefa dolorosa, foi envolvida por um forte aroma de rosas, o perfume favorito de sua mãe. O que tornava essa experiência inexplicável era que todos os perfumes haviam sido guardados, não havia flores no ambiente e a janela estava fechada. O aroma permaneceu por cerca de 20 minutos e trouxe a Larissa uma sensação de conforto e a certeza de que sua mãe estava em paz. Carlos, um bombeiro de Manaus, relatou uma experiência durante um resgate particularmente perigoso. Preso em um prédio em chamas enquanto tentava salvar uma criança, ele de repente sentiu um aroma fresco de brisa marinha, algo completamente incongruente com um ambiente cheio de fumaça. Com esse aroma, veio uma clareza mental e uma certeza intuitiva sobre qual caminho seguir. Ele conseguiu encontrar uma saída que não havia notado antes e salvar a criança e a si mesmo. Mais tarde, seus colegas confirmaram que não havia explicação lógica para o que ele havia sentido. Pesquisadores do campo da neurociência sugerem que essas experiências podem estar relacionadas à sinestesia, um fenômeno onde um sentido é experimentado através de outro. No entanto, isso não explica completamente por que essas fragrâncias frequentemente ocorrem em momentos de crise ou necessidade espiritual, nem por que múltiplas pessoas no mesmo ambiente às vezes relatam sentir o mesmo aroma inexplicável simultaneamente. Um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo, com 200 pessoas que relataram experiências espirituais significativas, descobriu que aproximadamente 25% mencionaram ter percebido fragrâncias inexplicáveis durante esses momentos. Os aromas mais comumente descritos incluíam rosas, jasmim, baunilha e um perfume indefinível que os participantes descreveram simplesmente como celestial ou não terreno. Como você pode reconhecer este terceiro sinal em sua própria vida? Preste atenção a aromas agradáveis que aparecem sem explicação lógica, especialmente em momentos de oração, meditação, luto ou necessidade espiritual. Essas fragrâncias geralmente têm algumas características distintivas. Aparecem subitamente, não têm fonte identificável, frequentemente são mais intensas que perfumes normais e vêm acompanhadas de uma sensação de paz, bem-estar ou presença. É importante notar que nem todas as fragrâncias inexplicáveis são necessariamente sinais angelicais. Existem condições médicas, como auras de enxaqueca,
que podem incluir alucinações olfativas. No entanto, quando esses aromas ocorrem em contextos espiritualmente significativos e trazem consigo uma sensação de presença ou conforto espiritual, podem ser mais do que simples fenômenos neurológicos. Você já experimentou uma fragrância inexplicável em um momento importante? Já sentiu um aroma agradável que parecia surgir do nada e trouxe consigo uma sensação de paz ou a impressão de não estar sozinho? Se sim, pode ter testemunhado este terceiro sinal da presença angelical. O quarto sinal de que um anjo pode estar ao seu lado é a ocorrência de sincronicidades significativas. Aqueles momentos em que coincidências improváveis se alinham de maneira tão perfeita que parecem orquestradas por uma inteligência superior. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, cunhou o termo sincronicidade para descrever eventos conectados significativamente, mas não causalmente. Em outras palavras, acontecimentos que parecem ser apenas coincidências, mas carregam um significado profundo e parecem responder exatamente ao que estamos precisando naquele momento. Na tradição judeu-cristã, encontramos muitos exemplos de sincronicidades divinas. No livro de Ruth, por exemplo, a protagonista, por acaso, vai trabalhar no campo de Boaz, seu futuro redentor. No Novo Testamento, Pedro encontra uma moeda na boca de um peixe exatamente quando precisa pagar um imposto. Esses acasos são entendidos como parte da providência divina, muitas vezes operando através de anjos. Hoje, muitas pessoas relatam experiências semelhantes, momentos em que as circunstâncias se alinham de maneira tão extraordinária que parece haver uma mão invisível guiando os eventos. Essas sincronicidades frequentemente ocorrem em momentos de decisão, crise ou necessidade espiritual. Ana Lúcia, uma professora de Fortaleza, compartilhou como, após perder o emprego e enfrentar sérias dificuldades financeiras, ela orou pedindo orientação. No dia seguinte, recebeu uma ligação inesperada de uma antiga colega com quem não falava há anos, oferecendo exatamente o tipo de oportunidade de trabalho que ela precisava. Mais surpreendente ainda, a colega disse que havia sonhado com Ana Lúcia na noite anterior e sentiu um forte impulso para entrar em contato. Marcelo, um estudante de medicina de Curitiba, estava angustiado com a possibilidade de ter que abandonar seus estudos por falta de recursos. Numa manhã, sentindo-se particularmente desesperado, ele abriu ao acaso um livro que havia recebido de presente e encontrou dentro dele um envelope esquecido com exatamente a quantia de que precisava para sua próxima mensalidade. O envelope havia sido colocado ali anos antes por seu falecido avô, com uma nota dizendo para ser usado em um momento de necessidade. Essas sincronicidades são diferentes de meras coincidências. Elas carregam um significado pessoal profundo, frequentemente respondem a uma necessidade específica e muitas vezes envolvem múltiplos fatores improváveis alinhando-se perfeitamente. É como se todo o universo conspirasse para entregar uma mensagem ou responder a um pedido de ajuda. Um estudo conduzido pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul entrevistou 500 pessoas sobre experiências espirituais significativas. Aproximadamente 60% relataram ter vivenciado sincronicidades que consideravam como sinais de orientação divina. Muitos descreveram essas experiências como fundamentais para decisões importantes em suas vidas ou como momentos de confirmação de que estavam no caminho certo. Como reconhecer este quarto sinal em sua própria vida? Observe aqueles momentos em que múltiplas coincidências se alinham de maneira significativa. Preste atenção quando encontrar exatamente a pessoa certa, no momento certo, com a mensagem exata de que você precisava. Note quando barreiras aparentemente intransponíveis são removidas de maneiras inesperadas. Essas sincronicidades podem ser sinais de que há uma presença angelical orientando seus passos. É importante, no entanto, manter um equilíbrio. Nem toda coincidência é uma mensagem angélica. Nosso cérebro é naturalmente projetado para encontrar padrões, às vezes onde eles não existem. O discernimento é essencial. As sincronicidades verdadeiramente significativas
geralmente se destacam por sua improbabilidade estatística, pelo timing perfeito e por trazerem consigo uma sensação de clareza ou confirmação. Você pode refletir: já experimentou coincidências significativas que pareciam responder exatamente ao que você estava buscando ou precisando? Já vivenciou momentos em que múltiplos fatores improváveis se alinharam perfeitamente para resolver uma situação difícil? Se sim, pode ter testemunhado este quarto sinal da presença angelical. O quinto sinal de que um anjo pode estar ao seu lado é a experiência de sonhos vividos com mensagens claras ou visitas percebidas. Ao longo da história, em numerosas tradições espirituais, os sonhos foram considerados um canal através do qual seres celestiais podem se comunicar com humanos. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de anjos aparecendo em sonhos para transmitir mensagens importantes. No livro de Gênesis, Jacob sonha com uma escada para o céu, com anjos subindo e descendo. Em Mateus, um anjo aparece a José em um sonho, orientando-o a fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus, para escapar da perseguição de Herodes. Esses não são sonhos comuns, são experiências vívidas, memoráveis, que frequentemente vêm com um senso de realidade ampliada. Em nossa época, muitas pessoas continuam relatando sonhos significativos que parecem transcender a experiência onírica normal. Esses sonhos frequentemente compartilham características distintas, são excepcionalmente claros e realistas, permanecem vividamente na memória muito depois de outros sonhos terem sido esquecidos, trazem uma sensação de paz ou compreensão profunda e frequentemente contêm orientações, avisos ou mensagens de conforto. Ricardo, um engenheiro de Salvador, compartilhou uma experiência marcante que teve após a morte de seu filho em um acidente. Devastado pela perda, ele caiu em profunda depressão. Uma noite, sonhou com uma figura luminosa que se apresentou como um mensageiro de Deus. A figura não tinha feições definidas, mas emanava uma luz azulada e transmitia uma sensação de paz indescritível. No sonho, a figura levou Ricardo a um belo jardim onde seu filho estava, sorrindo e em paz. O mensageiro disse: "Ele está bem e você precisa continuar vivendo." Ricardo acordou com lágrimas nos olhos, mas pela primeira vez desde a tragédia sentiu paz. O sonho foi tão vivido que, anos depois, ele ainda conseguia descrever cada detalhe. Gabriela, uma médica de Brasília, relatou um sonho que teve na véspera de uma importante cirurgia. No sonho, uma presença luminosa mostrou-lhe uma complicação específica que poderia ocorrer durante o procedimento e como resolvê-la. O sonho era tão detalhado tecnicamente que ela o compartilhou com sua equipe antes da cirurgia. Para sua surpresa, a complicação exata ocorreu e, graças ao aviso, eles estavam preparados e conseguiram salvar a vida do paciente. Gabriela, uma pessoa geralmente cética, não encontrou explicação médica ou científica para como seu subconsciente poderia ter antecipado com tanta precisão um problema que não havia sido detectado nos exames. Pesquisadores do campo da psicologia transpessoal, como o Dr. Stanley Krippner, documentaram milhares de casos de sonhos significativos que parecem conter informações ou orientações que o sonhador não poderia ter obtido por meios normais. Um estudo realizado pelo Instituto Internacional de Pesquisas sobre Sonhos coletou mais de 3.000 relatos de sonhos que os participantes classificaram como espirituais ou visitações. Aproximadamente 40% desses sonhos envolviam encontros com seres que os sonhadores identificavam como anjos ou guias espirituais. É fascinante notar que muitas culturas indígenas brasileiras, como os Guarani e os Xavante, têm uma longa tradição de valorizar sonhos como canais de comunicação com o mundo espiritual. Pajés e xamãs são treinados para interpretar esses sonhos significativos e distingui-los dos sonhos comuns. Como você pode reconhecer este quinto sinal em sua própria vida? Preste atenção a sonhos que se destacam significativamente de seus sonhos habituais. Sonhos angelicais frequentemente têm algumas características distintas: uma claridade e vividez incomuns, uma qualidade de realidade ampliada, uma sensação de paz ou amor que permanece após o despertar,
e frequentemente contém orientações, avisos ou mensagens específicas. Muitas pessoas descrevem a sensação de que não era apenas um sonho. Havia algo qualitativamente diferente na experiência. É importante, no entanto, abordar os sonhos com discernimento. Nem todo sonho vívido ou emocionalmente impactante é necessariamente uma visita angelical. Nossa mente processa muitas informações durante o sono, e a maioria dos sonhos é simplesmente parte desse processamento. No entanto, quando um sonho se destaca dramaticamente, traz informações que você não poderia ter obtido por meios normais, ou resulta em uma transformação significativa em sua vida, pode ser algo mais. Você já teve um sonho que parecia transcender a experiência onírica normal? Já acordou com a forte impressão de ter recebido uma mensagem ou uma visita importante? Se sim, pode ter testemunhado este quinto sinal da presença angelical. O sexto sinal de que um anjo pode estar ao seu lado é a percepção de sons inexplicáveis, muitas vezes descritos como música celestial, sinos suaves ou vozes reconfortantes. Este fenômeno tem sido relatado em diversas tradições espirituais ao longo dos séculos e continua ocorrendo nos dias atuais. Na Bíblia, encontramos várias referências à música angelical. No livro de Lucas, os pastores ouvem um exército celestial louvando a Deus no nascimento de Jesus. No Apocalipse, João descreve repetidamente anjos cantando louvores diante do trono divino. Em outros textos sagrados e tradições, encontramos referências semelhantes no Corão. Há menções aos sons melodiosos que acompanham os anjos, e em textos hindus, os Gandharvas são descritos como os músicos celestiais. Em nossa época, muitas pessoas relatam experiências auditivas inexplicáveis, sons que não têm fonte física identificável, mas que trazem consigo uma sensação profunda de paz, conforto ou orientação. Esses sons são frequentemente descritos como tendo uma qualidade não terrena ou celestial, algo que transcende a experiência auditiva normal. Paulo, um médico de Florianópolis, compartilhou sua experiência durante um plantão particularmente difícil na UTI. Após perder um paciente jovem e sentir-se completamente esgotado, ele se retirou para uma pequena sala vazia para recuperar sua compostura. Naquele momento de profundo desalento, começou a ouvir o que descreveu como uma melodia suave, como se viesse de muito longe, mas ao mesmo tempo preenchendo toda a sala. Não havia rádio ou qualquer outra fonte sonora no ambiente. A música, que ele não conseguiu comparar a nenhum estilo conhecido, permaneceu por alguns minutos e trouxe com ela uma sensação de paz e renovação. Paulo, um homem de ciência e geralmente cético, não conseguiu explicar a experiência, mas afirma que ela o ajudou a continuar seu trabalho naquela noite difícil. Dona Teresa, uma senhora de 82 anos de uma pequena cidade do interior de Goiás, relata uma experiência que teve após a morte de seu marido, com quem foi casada por 57 anos. Na noite após o funeral, sozinha em sua casa, ela acordou de madrugada ao som de uma voz gentil chamando seu nome. A voz não era a do seu falecido marido, mas transmitia um conforto indescritível. A voz disse simplesmente: "Ele está bem e você nunca estará sozinha." Dona Teresa relata que a mensagem trouxe uma paz que a sustentou nos meses difíceis que se seguiram. Um estudo conduzido pelo Instituto de Psicologia da USP entrevistou 100 pessoas que relataram experiências espirituais significativas. Aproximadamente 30% mencionaram ter ouvido sons inexplicáveis durante essas experiências, músicas suaves, sinos delicados, vozes reconfortantes ou um zumbido vibratório descrito como o som do universo. Além desses relatos contemporâneos, encontramos inúmeros casos documentados ao longo da história em diferentes culturas. Na tradição celta, por exemplo, acreditava-se que as fadas e seres angélicos poderiam ser percebidos primeiramente através do som de pequenos sinos. Na cultura japonesa, os Sohei, monges guerreiros do período medieval, relatavam frequentemente ouvir o som de instrumentos celestiais antes de batalhas importantes, interpretando-os como mensagens de proteção divina. A doutora Sandra Thomas, pesquisadora de experiências místicas da Universidade Federal de Juiz de Fora,
observa que os sons angelicais frequentemente têm características distintivas que os diferenciam de alucinações auditivas comuns. Enquanto as alucinações patológicas geralmente causam desconforto e confusão, os sons angelicais relatados em minha pesquisa quase sempre trazem clareza, orientação e uma profunda sensação de bem-estar, explica ela. Interessantemente, a neurociência tem investigado fenômenos semelhantes. Sabemos que certas frequências sonoras podem induzir estados alterados de consciência. Ondas θ, por exemplo, associadas à meditação profunda, ocorrem entre 4 e 8 Hz. Algumas pessoas que relatam experiências angelicais descrevem sons que parecem induzir esses estados meditativos profundos instantaneamente. O Dr. Michael Persinger, neurocientista da Universidade Laurentiana, no Canadá, estudou extensivamente experiências místicas e seus correlatos neurológicos. Ele observou que certas atividades no lobo temporal podem produzir experiências auditivas percebidas como não deste mundo. No entanto, ele também reconhece que isso não explica completamente por que essas experiências frequentemente ocorrem em momentos de crise ou necessidade espiritual, nem porque às vezes trazem informações que o indivíduo não poderia ter obtido por meios normais. O professor Eduardo Carvalho, etnomusicólogo da UFRJ, que estuda músicas rituais em diferentes culturas, observa um padrão interessante. Em praticamente todas as tradições que estudei, desde cantos gregorianos até mantras tibetanos, encontramos certas estruturas sonoras que parecem projetadas para facilitar estados alterados de consciência. Estados nos quais, segundo os praticantes, a comunicação com seres angelicais se torna possível. Como você pode reconhecer este sexto sinal em sua própria vida? Preste atenção a sons que não têm uma fonte física identificável, especialmente se ocorrerem durante momentos de oração, meditação, momentos de crise ou quando você está buscando orientação. Esses sons geralmente têm algumas características distintivas, uma qualidade que parece transcender a experiência auditiva normal, uma sensação de que o som está vivo ou tem inteligência e frequentemente trazem consigo uma sensação de paz, conforto ou clareza. É importante, no entanto, abordar essas experiências com discernimento. Existem condições médicas como o tinnitus ou certos tipos de enxaqueca que podem produzir fenômenos auditivos. No entanto, quando esses sons ocorrem em contextos espiritualmente significativos, trazem mensagens específicas que se revelam úteis ou verdadeiras e são acompanhados por uma sensação de presença ou paz, podem ser algo mais do que simples fenômenos neurológicos. Você já experimentou sons inexplicáveis em momentos importantes de sua vida? Já ouviu uma voz interior que não parecia ser sua própria voz mental, mas trazia orientação ou conforto? Já percebeu música suave ou sons harmônicos que não vinham de nenhuma fonte identificável? Se sim, pode ter testemunhado este sexto sinal da presença angelical. Roberto, um bombeiro de Recife, compartilhou uma experiência que teve durante um incêndio em um prédio residencial. Enquanto procurava por sobreviventes em um apartamento tomado pela fumaça, ele ficou desorientado e não conseguia encontrar a saída. Foi então que ouviu claramente um sino delicado tocando repetidamente em uma direção específica. Seguindo o som, ele encontrou não apenas uma rota de escape, mas também uma criança escondida debaixo de uma cama. Mais tarde, quando investigou o apartamento após o controle do incêndio, não encontrou nenhum sino ou objeto que pudesse ter produzido aquele som. O que torna estas experiências auditivas angélicas particularmente notáveis é que elas frequentemente têm um propósito. Elas trazem conforto em momentos de dor, orientação em momentos de confusão ou alertas em momentos de perigo. Não são simples fenômenos acústicos aleatórios, mas parecem interagir com nossa condição e necessidades de maneira significativa e inteligente. É fascinante notar que, em um mundo cada vez mais barulhento, onde estamos constantemente bombardeados por estímulos sonoros, estas experiências auditivas sutis e significativas continuam a ocorrer. Talvez isso nos convide a cultivar mais silêncio em nossas vidas, a criar espaços de quietude
onde podemos estar mais receptivos a essas comunicações celestiais. O sétimo e último sinal de que um anjo pode estar ao seu lado é talvez o mais profundo e transformador: a sensação inexplicável de amor incondicional e paz que transcende o entendimento. Este sinal é frequentemente descrito como a essência da experiência angelical, algo que vai além de manifestações físicas ou sensoriais para tocar a alma humana diretamente. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo fala de a paz de Deus, que excede todo o entendimento. No Evangelho de João, Jesus promete deixar sua paz com seus seguidores, não como o mundo a dá. Estas descrições apontam para uma experiência de paz que transcende as circunstâncias externas, algo que vem de uma fonte além do mundo material. Em praticamente todas as tradições espirituais, encontramos referências a esta paz transcendente associada a encontros com o divino ou com seres celestiais. No budismo, fala-se da grande paz, Mahasanti. No hinduísmo, refere-se a Ananda, a bem-aventurança divina. No Islã, ao conceito de Sakina, a paz que desce sobre o crente em momentos de conexão espiritual profunda. O que torna este sétimo sinal particularmente notável é que ele frequentemente ocorre em circunstâncias onde, humanamente falando, paz e amor seriam as últimas emoções esperadas. Pessoas relatam sentir esta paz sobrenatural em meio a tragédias, doenças terminais, perdas devastadoras ou perigos extremos. Momentos em que o medo, a raiva ou o desespero seriam as respostas naturais. Fernanda, uma jovem de 28 anos de São Paulo, compartilhou sua experiência durante um assalto à mão armada. Com uma arma apontada para sua cabeça, ela esperava sentir terror, mas em vez disso, foi envolvida por uma sensação de calma extraordinária e amor que parecia preencher todo o ambiente. Ela descreve como naquele momento sentiu uma presença protetora ao seu lado e soube sem qualquer dúvida que ficaria bem. O assaltante, visivelmente desconcertado por sua calma, baixou a arma e fugiu sem levar nada. Fernanda acredita que a presença angelical não apenas a protegeu, mas também tocou de alguma forma seu agressor. O padre Antônio, capelão hospitalar há 30 anos em um grande hospital de Porto Alegre, relatou ter testemunhado este fenômeno inúmeras vezes junto ao leito de pacientes moribundos. Há um padrão, ele explica. Muitas pessoas, mesmo aquelas em grande sofrimento físico, experimentam um momento de claridade e paz profunda pouco antes da morte. Seus rostos mudam, uma expressão de serenidade e às vezes até de alegria aparece. Muitos descrevem ver seres luminosos ao seu redor, e essa paz frequentemente se estende a todos no quarto, familiares, equipe médica, a todos os presentes. Este fenômeno é tão comum em ambientes de cuidados paliativos que muitos profissionais de saúde, mesmo aqueles sem particular inclinação religiosa, começaram a reconhecê-lo como parte do processo de transição. A doutora Maria Cláudia, oncologista em São Paulo, observa: após 20 anos trabalhando com pacientes terminais, aprendi a reconhecer os sinais. Há frequentemente uma mudança tangível na atmosfera do quarto, uma calma, uma leveza, algo que não posso explicar em termos médicos, mas que presenciei vezes suficientes para saber que é real. Um estudo fascinante, conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acompanhou pacientes terminais em cuidados paliativos. Aproximadamente 60% relataram experimentar momentos de paz inexplicável e amor incondicional nas semanas ou dias finais de suas vidas. Muitos associaram essas experiências à presença de seres que descreviam como anjos ou mensageiros divinos. O mais notável é que essas experiências frequentemente ocorriam independentemente das crenças religiosas prévias do paciente e até mesmo entre aqueles que anteriormente se identificavam como ateus ou agnósticos. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, pioneira no estudo sobre a morte e o morrer, documentou centenas de casos semelhantes ao longo de sua carreira. Ela observou que esses estados de paz transcendente são especialmente comuns em crianças próximas da morte, que frequentemente descrevem ver pessoas bonitas e brilhantes, ou anjos que vêm para ajudá-las em sua transição. O Dr. Kenneth Rink,
psicólogo que estudou extensivamente experiências de quase morte, observou que a sensação de amor incondicional é um dos elementos mais consistentemente relatados durante esses eventos. Os participantes de seu estudo frequentemente descreviam encontros com seres de luz que emanavam um amor mais real e profundo que qualquer amor terreno. É importante notar que essas experiências de amor e paz transcendentes não estão limitadas a contextos de morte ou doença terminal. Elas podem ocorrer em qualquer momento da vida, especialmente em períodos de crise, transformação ou busca espiritual profunda. Mateus, um ex-dependente químico de Belo Horizonte, descreve o momento crucial de sua recuperação. Eu estava no fundo do poço, sem esperança, considerando tirar minha própria vida. Numa noite, sozinho em meu quarto, de repente fui envolvido por uma sensação de amor tão profundo, tão completo, que não consigo colocar em palavras. Era como se alguém me abraçasse por dentro e por fora. Eu soube naquele momento que não estava sozinho e que minha vida tinha valor. Foi como se um véu fosse levantado e eu pudesse ver além da minha dor. Aquela experiência durou talvez 15 minutos, mas mudou completamente o curso da minha vida. Como você pode reconhecer este sétimo sinal em sua própria vida? Diferentemente dos outros sinais, que são perceptíveis através dos sentidos físicos, este é percebido diretamente pela alma. É uma paz que não faz sentido considerando as circunstâncias externas. É um amor que parece vir de fora de você, envolvendo-o completamente. É uma certeza profunda de que, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor, você não está sozinho e tudo ficará bem no final. Esta experiência é frequentemente descrita como indescritível, algo que as palavras não conseguem capturar adequadamente. Quem a vivencia frequentemente diz que você só pode entender se já sentiu. No entanto, há algumas características distintivas. Uma sensação de estar completamente amado e aceito exatamente como você é. Uma paz que parece suspender o tempo e transcender o espaço. Uma certeza interior inabalável e, frequentemente, uma perspectiva expandida que permite ver suas lutas e desafios a partir de um ponto de vista mais elevado. O filósofo e teólogo francês Pierre Teilhard de Chardin escreveu: somos seres espirituais tendo uma experiência humana, não seres humanos tendo uma experiência espiritual. Talvez esses momentos de paz e amor transcendentes sejam lampejos do nosso verdadeiro estado, lembranças do que realmente somos, além das limitações e lutas da vida material. A neurocientista doutora Patrícia Bado, pesquisadora da UFRJ, observa que durante estados meditativos profundos, a atividade no córtex pré-frontal medial, a região associada com nosso senso de identidade, diminui significativamente. O que muitas tradições espirituais chamam de transcendência do ego, parece ter correlatos neurológicos reais, explica ela. Quando essa parte do cérebro fica menos ativa, as pessoas frequentemente relatam uma sensação de expansão, de conexão universal, de amor incondicional, experiências muito semelhantes às descritas em encontros angelicais. Esta observação não diminui o significado espiritual dessas experiências, mas sugere que nosso cérebro pode estar equipado para receber e processar comunicações celestiais. Como o rádio que precisa estar sintonizado na frequência correta para receber o sinal, talvez nosso cérebro precise estar em certos estados para perceber a presença angelical. Você já experimentou um momento de paz inexplicável em circunstâncias onde o medo ou a ansiedade seriam as respostas esperadas? Já sentiu-se envolvido por um amor que parecia vir de além deste mundo? Já teve aquela certeza profunda, quase inexplicável, de que não está sozinho e de que há um propósito maior em tudo o que está acontecendo em sua vida? Se sim, pode ter testemunhado este sétimo e mais profundo sinal da presença angelical. Agora que exploramos os 7 sinais da presença angelical, é importante entender como eles se interconectam e como podemos integrá-los em nossa compreensão espiritual e em nossa vida cotidiana. Primeiro, devemos reconhecer que esses sinais raramente ocorrem isoladamente. Muitas pessoas que experimentam um deles frequentemente relatam outros também. Por exemplo, alguém que sente uma presença protetora, o primeiro sinal,
pode simultaneamente experimentar uma paz que transcende o entendimento, o sétimo sinal. Alguém que vê luzes inexplicáveis, o segundo sinal, pode também perceber fragrâncias celestiais, o terceiro sinal. Esses sinais frequentemente se reforçam mutuamente, criando uma experiência multidimensional que toca múltiplos sentidos e aspectos do ser. Segundo, é crucial manter um equilíbrio entre abertura e discernimento. Estar aberto à possibilidade da presença angelical não significa abandonar o pensamento crítico ou ignorar explicações naturais quando elas existem. O verdadeiro discernimento espiritual envolve humildade, a disposição de admitir que nem tudo na existência pode ser explicado por nossos atuais paradigmas científicos ou religiosos. Sandra, uma psicóloga de Belo Horizonte que também se considera uma pessoa espiritualizada, compartilha sua abordagem. Quando tenho uma experiência incomum, primeiro procuro explicações naturais ou psicológicas. Se nenhuma explicação satisfatória for encontrada, permaneço aberta à possibilidade de que seja algo mais. Mas o mais importante para mim é o fruto dessa experiência. Ela me torna uma pessoa mais amorosa, mais compassiva, mais conectada com os outros? Se sim, então considera que vem de uma boa fonte, seja qual for o nome que dermos a ela. Este é um ponto importante. Os verdadeiros encontros angelicais tendem a produzir frutos positivos em nossas vidas. Eles nos inspiram a sermos melhores pessoas, a vivermos com mais amor e compaixão, a servir aos outros. Experiências que nos deixam com medo, confusão ou que nos encorajam a comportamentos prejudiciais provavelmente não vêm de fontes angelicais, independentemente de quão impressionantes possam parecer. Terceiro, devemos reconhecer que a presença angelical não elimina os desafios e dificuldades da vida. Mesmo pessoas que tiveram experiências angélicas profundas continuam enfrentando obstáculos, doenças, perdas e todas as outras provações inerentes à experiência humana. A diferença é que elas frequentemente enfrentam esses desafios com uma perspectiva ampliada, uma confiança mais profunda e uma sensação de não estarem sozinhas na jornada. Quarto, é importante lembrar que na maioria das tradições espirituais, os anjos são servidores do divino, não objetos de adoração por si mesmos. Eles apontam para algo muito maior do que eles próprios. Nossa gratidão pela orientação e proteção angelical deve, em última análise, ser direcionada para a fonte de toda a luz e amor, seja qual for o nome que demos a essa fonte em nossa própria tradição espiritual. Como podemos estar mais receptivos à orientação e proteção angelical em nossa vida cotidiana? Aqui estão algumas sugestões práticas. Cultive momentos de silêncio e quietude. Em nosso mundo agitado e barulhento, pode ser difícil perceber os sinais sutis da presença angelical. Reserve tempo regularmente para simplesmente estar, sem distrações, sem telas, sem ruído. Muitas tradições espirituais ensinam que é no silêncio que podemos ouvir a voz divina mais claramente. Desenvolva a gratidão. A gratidão abre nosso coração e expande nossa consciência. Quando praticamos reconhecer e agradecer pelas bênçãos em nossa vida, nos tornamos mais receptivos à orientação e proteção celestial. Tente manter um diário de gratidão, anotando 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Preste atenção aos seus sonhos. Como vimos ao discutir o 5º sinal, sonhos podem ser um canal importante para a comunicação angelical. Considere manter um diário de sonhos ao lado da sua cama para registrar sonhos significativos logo ao acordar, antes que os detalhes se percam. Confie em sua intuição. Muitas vezes, a orientação angelical vem através daquela voz interior suave que chamamos de intuição. Aprenda a distinguir entre medo, desejo e verdadeira intuição. Com prática, essa distinção se torna mais clara. Peça ajuda. Muitas tradições espirituais ensinam que anjos respeitam nosso livre-arbítrio e frequentemente esperam ser convidados para ajudar. Uma simples oração pedindo proteção e orientação pode abrir canais de comunicação celestial. Sirva aos outros. Em muitas tradições, acredita-se que podemos entreter anjos sem saber quando servimos aos necessitados. Quando estendemos as mãos para ajudar os outros,
Frequentemente nos abrimos para experiências espirituais mais profundas. Estude as tradições angelológicas. Embora a experiência direta seja o professor mais poderoso, também podemos aprender muito estudando como diferentes tradições espirituais entendem e se relacionam com seres angelicais. Este estudo pode expandir nossa compreensão e nos ajudar a contextualizar nossas próprias experiências. Compartilhe suas experiências com pessoas de mente aberta. Frequentemente, ao compartilhar nossas experiências com outros, ganhamos novas perspectivas e descobrimos padrões que podem não ter notado sozinhos. Procure pessoas que possam ouvir sem julgar, mas também sem aceitar acriticamente tudo. É importante lembrar que, embora esses 7 sinais possam nos ajudar a reconhecer a presença angelical, a ausência deles não significa ausência de proteção espiritual. Muitos acreditam que anjos estão constantemente trabalhando em nosso benefício, frequentemente de maneiras que não percebemos conscientemente. A fé na presença angelical não depende necessariamente de experiências espetaculares ou manifestações sensoriais. João Henrique, um teólogo e professor de estudos religiosos da UFRJ, observa: na tradição judaico-cristã, para cada história de anjos aparecendo de maneira dramática, há dezenas de referências a anjos trabalhando nos bastidores, protegendo e guiando silenciosamente. A presença angelical é mais comum do que pensamos, mas frequentemente não a reconhecemos porque estamos esperando algo dramático. Esta é uma perspectiva importante. Talvez a verdadeira questão não seja se os anjos estão ou não presentes em nossas vidas, mas se estamos atentos o suficiente para reconhecer sua presença e cooperar com sua orientação. Luciana, uma empresária de Campinas que passou por uma experiência de quase morte durante uma cirurgia, compartilha: antes, eu sempre buscava sinais extraordinários, provas irrefutáveis da realidade espiritual. Depois da minha experiência, percebi que o espiritual está entrelaçado com o cotidiano, nas pequenas coincidências, nos encontros significativos, nos momentos de beleza inesperada. Os anjos não estão apenas nos grandes milagres, mas também no sorriso de um estranho quando você mais precisa, no livro que cai da estante com exatamente a mensagem que você precisava ler, no pôr do sol que parece falar diretamente à sua alma. Este é talvez o maior convite que os anjos nos fazem: viver com olhos abertos para o mistério que permeia nossa existência cotidiana, reconhecer o sagrado no ordinário, perceber que o véu entre os mundos pode ser mais fino do que imaginamos. É fascinante notar que, em uma época de avanços científicos e tecnológicos sem precedentes, o interesse por anjos e experiências angelicais parece estar crescendo, não diminuindo. Uma pesquisa recente conduzida pelo Instituto Datafolha revelou que aproximadamente 75% dos brasileiros acreditam na existência de anjos, um número que cruza fronteiras denominacionais, educacionais e socioeconômicas. Talvez este interesse crescente reflita uma fome profunda em nossa cultura por conexão, significado e transcendência. Uma fome que a ciência e a tecnologia sozinhas não conseguem satisfazer. Talvez estejamos, coletivamente, redescobrindo uma verdade antiga, que somos mais do que seres físicos em um universo material, que há dimensões da realidade que não podem ser medidas por nossos instrumentos, mas que podem ser experimentadas por nossos corações e almas. Ao concluirmos nossa exploração dos 7 sinais da presença angelical, gostaria de deixar você com algumas reflexões finais. Primeiro, lembre-se de que a experiência espiritual é profundamente pessoal. O que ressoa como verdadeiro para uma pessoa pode não ressoar para outra, e isso está perfeitamente bem. Nossas jornadas espirituais são únicas, assim como nossas relações com o divino e seus mensageiros. Segundo, permita-se ser surpreendido. Os encontros angelicais frequentemente acontecem quando menos esperamos, e muitas vezes de maneiras que nunca teríamos imaginado. Mantenha seu coração e sua mente abertos às infinitas possibilidades do universo. Terceiro, lembre-se de que o propósito final da presença angelical em nossas vidas não é simplesmente nos confortar ou proteger,
mas nos ajudar a crescer espiritualmente e a cumprir nosso propósito mais elevado. Os anjos são mensageiros do divino, apontando para algo muito maior do que eles mesmos. Por fim, considere que talvez o maior sinal da presença angelical seja a transformação que ela produz em nós. Uma expansão do coração, um despertar da alma, uma renovada consciência de que somos amados e de que nossa existência tem significado. Um antigo ditado espiritual sugere que vivemos entre anjos que se esqueceram que são humanos e humanos que se esqueceram que são anjos. Talvez em nossos melhores momentos, quando agimos com amor incondicional, quando estendemos a mão para ajudar sem esperar nada em troca, quando falamos palavras de verdade e cura, nós mesmos nos tornamos mensageiros do divino para os outros. Padre Marcelo, um sacerdote católico que trabalha com comunidades carentes no Rio de Janeiro, compartilha esta perspectiva. Acredito que os anjos não estão apenas lá em cima, intervindo ocasionalmente em nossas vidas. Acredito que quando vivemos no amor, nos tornamos extensões da presença angelical no mundo. O céu e a terra não estão tão separados quanto pensamos. Esta é talvez a mensagem mais profunda que os anjos nos trazem, que o divino não está apenas além de nós, mas também dentro de nós e entre nós. Que o véu que separa o visível do invisível, o material do espiritual, é mais tênue do que imaginamos. Que somos todos nós parte de uma grande tapeçaria cósmica, onde anjos e humanos, céu e terra, matéria e espírito estão intrinsecamente entrelaçados. Então, da próxima vez que sentir uma presença protetora inexplicável, vislumbrar uma luz que não deveria estar lá, perceber uma fragrância celestial, notar sincronicidades impressionantes, ter um sonho vívido com uma mensagem clara, ouvir sons inexplicáveis ou ser envolvido por uma paz que transcende o entendimento, pause, respire, abra seu coração e sua mente. Pode ser que você não esteja sozinho, pode ser que um anjo esteja ao seu lado. O livro de Hebreus nos lembra: não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-a, alguns, sem o saber, acolheram anjos. Talvez o contrário também seja verdadeiro. Praticando a consciência espiritual, alguns, sabendo ou não, são acolhidos por anjos. Sua vida é mais rica, mais profunda e mais maravilhosa do que você imagina. Há dimensões da realidade que nossos olhos físicos não podem ver, que nossos instrumentos científicos não podem medir, mas que nosso coração e nossa alma podem perceber se estivermos abertos a elas. E assim, enquanto você continua sua jornada pela vida, com seus desafios e suas alegrias, suas perguntas e suas descobertas, leve consigo esta possibilidade: você nunca está verdadeiramente sozinho. Há presenças amorosas que o acompanham, guiando, protegendo, inspirando. Há anjos ao seu lado. A poeta Adélia Prado escreveu: Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. O mundo cheio de seus deuses fica simplesmente mundo, mas é só aparência. Para tudo o que olho, há uma presença de anjos. Que possamos todos, mesmo nos momentos mais comuns ou nos mais desafiadores, perceber essa presença de anjos que permeia a nossa existência. Que você caminhe pela vida com olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração aberto para sentir os sinais sutis da presença angelical ao seu lado. Que você reconheça, nos momentos de sincronicidade inexplicável, nas luzes que não deveriam estar lá, nas fragrâncias que aparecem do nada, nos sonhos vívidos com mensagens claras, nos sons celestiais e na paz que transcende o entendimento, os sussurros do céu tentando se comunicar com você. E talvez, apenas talvez, ao prestar atenção a esses sinais, você descubra uma dimensão da realidade que sempre esteve lá, esperando para ser percebida, um mundo onde anjos caminham ao lado de humanos, onde o céu e a terra se encontram, onde o amor divino se manifesta de maneiras que nossos corações podem sentir, mesmo quando nossos olhos não podem ver. Porque afinal, como disse o físico Arthur Eddington, não apenas o universo é mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que podemos imaginar. E nesse universo maravilhosamente estranho e misterioso, os anjos podem estar mais próximos do que pensamos, ao nosso lado, guiando, protegendo e inspirando.
Basta que tenhamos olhos para ver e corações para sentir sua presença. Que você nunca se esqueça: você é amado, você é protegido, você não está sozinho, há anjos ao seu lado, e isso não é apenas uma bela ideia ou um conforto para momentos difíceis. É uma realidade que incontáveis pessoas, ao longo da história e até os dias de hoje, têm experimentado de maneiras profundas e transformadoras. Então, esteja atento, permaneça aberto, e quando sentir aquele toque suave de paz, aquela orientação inexplicável, aquela presença amorosa que não pode ver, mas pode sentir, saiba que você pode estar experimentando um dos mais antigos e sagrados encontros da experiência humana: a presença de um anjo ao seu lado. Em um mundo muitas vezes dividido por crenças diferentes, é fascinante observar como a experiência angelical transcende fronteiras religiosas e culturais. Do extremo oriente ao ocidente, das tradições antigas às modernas, encontramos relatos de seres luminosos que trazem mensagens de amor, orientação e conforto. Esta universalidade sugere que talvez estejamos falando não apenas de uma crença cultural, mas de uma dimensão da realidade humana que é acessível a todos nós, independentemente de nossas tradições específicas. O renomado psiquiatra suíço Carl Jung observou este fenômeno em seu trabalho com pacientes de diferentes origens culturais e religiosas. Ele notou padrões surpreendentes de similaridade em sonhos, visões e experiências espirituais envolvendo seres que poderíamos chamar de angélicos. Isso o levou a desenvolver sua teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo. A ideia de que certas imagens e experiências são universais na psique humana, transcendendo cultura e tempo. A neuroteóloga doutora Newberg, que estuda como o cérebro processa experiências religiosas e espirituais, sugere que podemos estar conectados para experiências transcendentes. Em seus estudos de escaneamento cerebral de pessoas em estados meditativos profundos ou experiências místicas, ela observou padrões consistentes de atividade cerebral, independentemente da tradição espiritual do indivíduo. Isto não diminui estas experiências a meros fenômenos neurológicos, mas sugere que nosso cérebro pode ser o instrumento através do qual percebemos realidades que existem além da percepção sensorial normal. Talvez seja esta a grande síntese para a qual todos os sinais angelicais apontam: que existe uma realidade mais vasta do que a que normalmente percebemos, que estamos profundamente conectados com dimensões que transcendem o mundo material e que não estamos sozinhos em nossa jornada. Os anjos, seja qual for o nome que dermos a eles em nossas diversas tradições, parecem ser mensageiros dessa realidade maior, pontes entre o divino e o humano, lembrando-nos constantemente de nossa natureza verdadeira e de nosso potencial mais elevado. Em última análise, talvez o propósito dos anjos seja nos acordar, não apenas para a realidade de sua existência, mas para a realidade mais profunda de quem realmente somos. Pois se realmente somos seres espirituais tendo uma experiência humana temporária, então cada encontro angelical é um lembrete, um toque gentil na alma que diz: lembre-se, lembre-se de quem você é, lembre-se de por que você está aqui, lembre-se do amor que é sua verdadeira natureza. E assim, ao final desta jornada explorando os sinais da presença angelical, encontramos-nos de volta ao início, mas com uma compreensão mais profunda. Como escreveu T.S. Eliot, e o fim de toda a nossa exploração será chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. Que você conheça esse lugar, o lugar onde o céu e a terra se encontram, onde anjos caminham entre humanos, onde o divino e o mortal se tocam, e que o conheça não apenas como uma ideia, mas como uma experiência viva que transforma, conforta e inspira. Porque ali, nesse lugar sagrado de encontro, você descobrirá não apenas a presença dos anjos, mas também a verdade mais profunda sobre si mesmo, que você também é um mensageiro da luz, um portador do amor divino, uma alma eterna em uma jornada temporária pelo mundo material. E esta, talvez, seja a mensagem mais importante que os anjos nos trazem. Não apenas que eles existem, mas que nós, em nossa essência mais profunda, somos como eles.
e que nosso propósito mais elevado nesta vida é permitir que essa luz angelical brilhe através de nós, iluminando o caminho para os outros, assim como os anjos iluminam o nosso caminho. Então, enquanto você continua sua jornada pela vida, leve consigo não apenas a consciência dos 7 sinais da presença angelical, mas também a inspiração para ser você mesmo um sinal, uma luz, um mensageiro do amor em um mundo que tão desesperadamente precisa disso. E saiba que, enquanto você caminha por esse caminho, você nunca está sozinho. Os anjos estão ao seu lado, guiando, protegendo, inspirando, não apenas em momentos extraordinários de manifestação celestial, mas em cada respiração, cada batida do coração, cada momento de amor verdadeiro que você experimenta e compartilha. É assim que você honra verdadeiramente a presença angelical em sua vida, não apenas reconhecendo os sinais de sua presença, mas tornando-se você mesmo um sinal vivo da presença divina no mundo. E nesse processo sagrado de reconhecimento e encarnação, o véu entre os mundos se torna cada vez mais fino, até que um dia, talvez, não haja mais separação, apenas união, apenas amor, apenas luz. Que você reconheça os sinais, que você se torne o sinal, e que nesse reconhecimento e nesse tornar-se, você descubra a verdade mais profunda de todas, que o céu não está apenas acima de nós, mas também dentro de nós e entre nós, esperando para ser percebido, abraçado e vivido. Os anjos estão ao seu lado, sempre estiveram, sempre estarão, e de alguma maneira misteriosa e maravilhosa, você também é um deles, uma alma de luz em uma jornada temporária no mundo físico, destinada a lembrar e a ajudar outros a lembrarem de sua natureza divina. Este é o círculo sagrado da existência, a dança eterna entre o céu e a terra, o fluxo constante de amor que sustenta e anima toda a criação. Bem-vindo ao mistério, bem-vindo à jornada, bem-vindo à presença angelical que nunca o deixa, que sempre o guia, que eternamente o ama, sem condições, sem limites, sem fim.